Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Agora trabalharemos a parte do sistema de computação. Quais são os constituintes de um sistema de computação? O que é um sistema de computação? O sistema de computação nada mais é do que você precisa para utilizar um computador. Então, primeiramente, você tem que ter uma pessoa para utilizar o computador não pensa e não faz nada sozinho. Aí a gente tem então o Peopleware, uma sigla em inglês trabalhando das pessoas que trabalham dentro do computador. Você tendo uma pessoa, falta o quê? Faltam os programas, que são os softwares. Os softwares são os programas que vêm dentro de um computador. A nossa última parte seria o hardware, que seria o computador, a máquina física e eletrônica em si. Então, dentro de um sistema computacional, sistema de computação, nós temos três componentes. O hardware, que é o nosso computador, o software, que são os programas, que dá a capacidade do computador pensar, e as pessoas trabalhando, que são o people. Nada mais é isso do que um sistema de computação. Veremos agora a parte do hardware. O que é o hardware? É o equipamento, a máquina em si. O hardware é dividido em três partes. Nós temos os periféricos de entrada, a CPU e periféricos de saída. Três partes constituindo o hardware. Veremos agora, então, vocês têm a imagem na tela de vocês, do hardware, unidade de entrada. O que é uma unidade de entrada ou um periférico de entrada? É algum equipamento conectado ao computador que permite que você faça o quê? Jogue a informação para dentro do ambiente computacional. Como, por exemplo, você tem um mouse, você com a sua mão, no mundo real, consegue transferir um movimento para dentro do seu computador, no mundo virtual. Temos também, por exemplo, o microfone, que nada mais é do que você falar e jogar uma voz, uma informação para dentro do seu computador. Mesma coisa, temos o teclado. O teclado você digita informações, ele aparece para você na sua tela, quer dizer, você joga um tipo de informação. Outro exemplo são, por exemplo, câmeras digitais, onde você tira uma foto e consegue jogar para dentro do computador. Um scanner, onde você pega um papel, escaneia, pega todas aquelas informações e joga para um computador. Isso nada mais é do que um periférico ou unidade de entrada. Pegar alguma informação do mundo real e jogar para dentro do computador. Vamos lá, mais um exemplo. O leitor de código de barra é você pegar um número no ambiente real e jogar uma informação para dentro do ambiente computacional. Isso é uma unidade de entrada. Temos também a nossa CPU, que é o cérebro do nosso computador, que é a parte mais cara. O que é a CPU? É a unidade central de processamento. Também pode ser trabalhado em concursos denominada UCP, unidade central de processamento. Dentro da nossa CPU, nós temos alguns componentes básicos. Primeiro deles, a placa-mãe. É a que faz o que? A conexão de todas as outras peças do computador. É a parte mais cara, também denominada motherboard, no inglês, pode ser que caia assim no concurso. Nós temos uma parte também fundamental, que são os processadores, é quem faz o trabalho de processamento do dado dentro do computador. Temos as memórias dentro de um computador, temos os drivers, seja ele de disquete, seja ele de DVD, e temos também o que? A caixa, que seria o gabinete, onde você tem a placa-mãe, as memórias, o processador e os drivers de leitura, tudo dentro desse gabinete então. Faltando então agora a terceira parte, nós temos os dispositivos de saída. Aqui na tela nós temos três exemplos que eu coloquei. O monitor, o alto-falante e uma impressora. O que é um dispositivo de saída ou um periférico de saída? É alguma coisa que você tira uma informação então do computador e consegue trazer ele para o mundo real. Por exemplo, o monitor, você enxerga o que? O que está dentro do seu computador, o dispositivo de saída. A sua caixa de som, você consegue ouvir algum arquivo que está armazenado dentro do seu computador. Uma impressora, você consegue imprimir um arquivo para você enxergar. Nada mais é isso do que um dispositivo, um periférico de saída. Então, relembrando, três partes do hardware. Unidades e periféricos de entrada, que tem mouse, teclado, microfone como exemplo. Temos agora, por último, os dispositivos de saída, monitor, caixa de som, impressora data show, também é um exemplo de um dispositivo de saída. Temos o cérebro da coisa, da máquina, que é a nossa CPU, onde você tem placa-mãe, memórias, processadores, leitores de CD, leitores de disquete, que é, digamos assim, o principal de um computador é a CPU, o resto são periféricos que vêm para facilitar a utilização do mesmo. Então, dentro desse nosso hardware, dentro da nossa CPU, existem vários tipos de memórias. São 4 tipos de memórias. Isso é interessante, é muito cobrado dentro de um concurso. O primeiro tipo de memória que existe é a memória principal, ou também denominada memória RAM. É ela que está funcionando, que está trabalhando dentro de um computador. Então você vai acessar uma página da internet. Quem está fazendo isso para você dentro do seu CPU? A sua memória principal. Você precisa abrir um arquivo dentro de uma memória. Quem faz isso para você? A sua memória principal. Então, era uma das mais importantes, a memória principal, a memória RAM, quando a gente está trabalhando com algum arquivo, algum documento.
A principal característica da nossa memória principal, ou nossa memória RAM, ela é volátil, ela não armazena informações. Então, quando você salva um arquivo, você não salva na memória RAM. A memória RAM salva dentro de uma outra memória, que é justamente a nossa memória secundária. Vocês imaginam o que seria uma memória secundária? O nosso HD, ou seja, o nosso hard disk, ou o nosso disco rígido, ou Winchester também pode ser denominado em alguns concursos. A característica, então, da nossa memória secundária, que eu citei esses exemplos, é o quê? O armazenamento de informações. Quem salva dentro da memória secundária? A memória principal. Então, você está aberto o arquivo. Quem está segurando o seu arquivo? A memória principal. Você vai salvá-la, vai salvar onde? Dentro da sua memória secundária. Você vai abrir algum arquivo? A memória principal vai pegar o arquivo dentro da sua memória secundária. O terceiro tipo de memória é a nossa memória ROM. Principal característica da memória ROM, ela não é uma memória eletrônica. Ela não precisa estar ligada na tomada para ela funcionar. Se vocês verem uma foto de uma memória ROM, ela é uma memória que você tem uma pilha de relógio, ou seja, ela não precisa de energia para começar a funcionar. Então, qual a funcionalidade dela dentro de um computador? É você ligar o computador, é fazer com que o sistema operacional carregue, ela que manda informação, ó, vamos começar a trabalhar, vamos ligar, vamos funcionar o computador. Porque todo o resto é eletrônico. Então, como o computador vai começar a funcionar se você não tem alguém para mandar energia para ele, para mandar ele funcionar? Essa é a funcionalidade da nossa memória ROM. Por último, temos a nossa memória cache, que é a nossa memória mais responsável pela velocidade dentro do computador. O que acontece? Temos um computador lerdo, a gente faz o que costumeiramente? Trocar a memória principal, trocar a memória RAM? Na verdade, nem sempre isso é necessário, a gente precisa o quê? Ver o tamanho da nossa memória cache. O que é a nossa memória cache? É uma memória que auxilia a memória principal. Aonde que está a nossa memória cache? Dentro do nosso processador. A memória cache, então, vem acoplada dentro do processador. É ela que auxilia a memória principal a você pegar um arquivo, a você salvar um arquivo. Então, se a sua memória principal está sobrecarregada, você está trabalhando com muitos arquivos, a memória cache começa a funcionar dando agilidade. Então, qual é a principal responsável pela velocidade dentro do computador? Memória cache. Mas lembrando, ela não é a única. Não basta você ter uma memória cache excelente. Você precisa de uma memória RAM ágil e de uma memória secundária com grande capacidade de armazenamento de informações. Temos também um exemplo clássico, o nosso modem, que é o nosso equipamento que faz a conexão da internet. Ele é um exemplo de um periférico de entrada e saída. Ele pega a informação então que vem da rede telefônica e traz para o nosso computador. Assim como ele também pega uma informação de dentro de um computador e joga ele para dentro de uma linha telefônica, é um exemplo de periférico de entrada e saída. Como, por exemplo, a gente tem também as multifuncionais, as impressoras que você imprime, ou seja, tira a informação do mundo virtual para o mundo real, e também o scanner que vem acoplado a ela, que você pega do mundo real e joga para o mundo virtual. São alguns exemplos de periféricos de entrada e saída. Temos também agora a parte do software. Sistema computacional, relembrando, as pessoas, o hardware e o software. O software nada mais é do que os programas. É a parte lógica capaz de dotar o equipamento físico para realizar as mais variadas tarefas. A gente não consegue se comunicar com o computador, não conseguimos dar uma ordem direta para ele. Para que a gente tem o software, então? Para entender. A gente conversa com o programa e ele dá a ordem para a máquina, para a parte física. É um conjunto de comandos que desempenham uma tarefa no computador. Quando a gente fala em software, pessoal, são dois tipos de software. O básico e o aplicativo. São os dois tipos de software que a gente tem. O software básico e o software aplicativo. O que seria um software básico? São sistemas operacionais, que têm a finalidade de quê? De assegurar o funcionamento da máquina. Como exemplo, temos então Windows e Linux, também um sistema operacional que está sendo muito utilizado. Isso é básico, o que você tem que ter dentro da máquina é um sistema operacional. O que você tem a mais para facilitar a sua vida são softwares aplicativos ou utilitários, que visam o que? A automatização de um determinado processo. Então eu quero digitar um texto, você tem um editor de texto, é um software aplicativo. Você tem um editor de planilha, como por exemplo o Excel, onde você vai trabalhar com uma planilha dentro do computador, também é um exemplo de software aplicativo. Assim como você tem um editor de apresentação, que é o PowerPoint, um antivírus, um player de música, um player de vídeo, qualquer programa que você tenha a mais do que o seu sistema operacional é um software aplicativo. Gostaria de agradecer então e espero vocês até a próxima aula.